Salve galera, esse vídeo vai ser muito legal, tem muita informação muito interessante aqui nesse vídeo, foi preparado com muito carinho. Acho que para quem nunca viu nada sobre fotomicrografia, esse vídeo tem muita coisa muito interessante, mesmo para quem não vai usar isso daqui, também é muito legal. Então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como é que é um setup muito simples, barato, para que vocês possam enroscar a primeira objetiva de microscópio na câmera de vocês e começarem a fazer fotos de coisas muito pequenas. Então essa daqui é a montagem principal, a gente vai passar várias vezes por essa imagem, vendo cada uma das coisas que estão desenhadas aqui nisso daqui. O primeiro deles, depois a gente vai passar amarrando tudo isso daqui, tá? Mas assim, a primeira coisa é objetiva de microscópio. O que está escrito em todas as especificações de uma lente de microscópio, de um objetivo de microscópio, quando você vai comprar uma, para você saber quais são as que funcionam para fotomicrografia e as que não funcionam tão bem. Tem algumas específicas que são mais interessantes do que outras e algumas que as pessoas já testaram e já usam. Nem tudo funciona tão bem para uma câmera como funcionaria no microscópio. Deixa eu limpar a mesa aqui. Primeira coisa relacionada ao objetivo do microscópio é a gente entender o que ela é, né? Ela é normalmente pequena, né? Muito menor do que uma lente de câmera convencional. E nessa imagem que eu coloquei aí agora, vocês conseguem perceber que ela é um instrumento óptico bastante complexo, né? Tem vários grupos de lente dentro de uma objetiva de microscópio, que tem várias funções diferentes e tem muitos tipos de objetivas de microscópio também que eu não vou ficar entrando em detalhes de quais tipos servem para qual coisa, né? Vou focar no mais básico possível aqui por enquanto. Esse aqui é uma visão de quais então são esses elementos ópticos, né, de uma objetiva. Depois, se vocês quiserem olhar essa imagem mais com calma, é legal de ver o que tanto tem ali dentro. Mas a ideia é só trazer uma visão geral de o que está rolando aqui dentro de um objetivo. Essa daqui é um slide bastante importante. Esse daqui mostra o que significa cada coisa escrita numa objetiva de microscópio. Essa daí é uma foto que tem um monte de informação dentro da escrita na objetiva. As objetivas que a gente vai usar aqui, vocês podem perceber que tem muito pouca coisa escrita nelas. Essa aqui está até desgastada, coitada, com o tempo. Essa daqui tem também bem pouca coisa escrita. Já vou explicar o que são cada uma dessas. Mas basicamente as informações mais relevantes são ampliação, que é essa lateral magnification. Na fotomicrografia a gente pode trabalhar com normalmente até 10 vezes, aí acima disso fica bem mais complicado e 10 vezes também já é uma coisa mais complicadinha. Quem viu o vídeo anterior viu que tem bastante coisa ali envolvida, né? Depois tem a abertura numérica, que é mais ou menos equivalente ao F lá da nossa lente de microscópio, mas não exatamente. Nesse caso, uma abertura numérica de 1.4, a gente já vai ver mais o que significa. Depois tem a distância focal, nesse caso é uma lente plana, né? Então uma distância focal no infinito, a gente vai ver melhor o que significa já também. A espessura da lamínula, vamos ver também o que significa. E qual que é a distância de trabalho dessa lente. Então, uma coisa de cada vez. Existe um código de cores, né, para essas lentes. Então, essas duas lentes que eu tenho aqui, uma da Nikon e uma que eu comprei no AliExpress, já vou mostrar melhor isso. Mas ambas são lentes de ampliação 4 vezes, então ambas têm essa faixinha vermelha, né? Então, o código de cores torna bastante fácil você saber qual que é a ampliação de uma lente a partir da cor que ela tem. A espessura da lamínula, que é nesse caso aqui, do exemplo que a gente viu, e também nesse exemplo dessa lente aqui, que está bem simples de ver, é de 0,17 milímetros. A lamínula é aquela coisinha que a gente joga em cima que a gente vai olhar em cima da lâmina do microscópio. Então, algumas lentes já estão preparadas para lidar com a aberração, a modificação óptica que aquele elemento pode trazer para a imagem. Então, essa daqui ela está preparada para lidar com uma lamínula de 0,17. Essa daqui não tem esse elemento para lidar com a lamínula. Tá meio ruim de ler aí, mas dá para ver que tem um tracinho ali, não tem essa parte do 0,17 aqui. Outra coisa interessante é a distância de trabalho. Aí na foto dá para vocês verem bem, né, que é aquele WD, que é a distância entre a lente e o objeto. Essa distância vai ser sempre igual, dado que o ponto de foco dessa lente é o mesmo, ele não vai mudar em momento nenhum. Essa daí é a explicação da distância focal da lente. Então, o que é qual que é a distância que o foco acontece depois que a imagem entra aqui na lente. Então, essa daqui é a parte da frente, parte de trás da lente.
uma vez que a luz entra por aqui, o foco dessa lente aqui é de 160 milímetros, da mesma forma que essa daqui, que é o que vai fazer as coisas por aqui ficarem muito mais fáceis. Então o foco vai acontecer a 16 centímetros de distância do final dessa lente aqui. Então isso significa que a gente quer colocar nosso sensor a 160 milímetros de distância dessa lente para que a gente possa ter uma imagem em foco na nossa fotografia. Já veremos mais isso, e quem viu o vídeo anterior lembra, mas essa distância é exatamente a distância que vai ter lá no microscópio. O microscópio já é feito para ter essa distância entre a objetiva e a lente ocular, para que você veja a imagem em foco, e o que a gente quer fazer é simular essa distância aqui. A abertura numérica ela é esse ângulo para que a imagem entre no microscópio, né? O ângulo de abertura ali da imagem, que é metade, aquele alfa ali que está na imagem que vocês estão vendo no vídeo. E essa abertura numérica ela é n vezes o seno desse ângulo, onde n é um coeficiente de refração do meio. 1 para ar, 1,33 para água, e etc. Não é importante isso, mas eu acho que é legal vocês saberem essas coisas, porque conforme vocês forem se desenvolvendo nesse campo, vocês vão ver isso mais vezes, então acho que é legal. Isso significa então, né, que quanto maior a abertura numérica, menor a distância de trabalho, né? Se a abertura numérica é seno daquele ângulo, né, quanto maior a abertura numérica, quer dizer que esse ângulo é maior, né, o seno dele aumenta, então quer dizer que aquele cone vai diminuir, e isso vai fazer com que a distância de trabalho seja cada vez menor. E isso é muito importante porque na hora que a gente vai iluminar aquele objeto que a gente está fotografando, a gente precisa colocar muita luz ali, e ao mesmo tempo é difícil a gente conseguir fazer com que a luz ela entre bem no objeto ali e ilumine bem aqui onde ele está, e não entre na objetiva atrapalhando a luz que deveria realmente entrar. Então isso é um desafio, e daí que é importante a gente entender que esse WD, essa Working Distance, vai mudar um pouco como é que a gente vai ter que lidar com esses insetos, né? Quanto menor essa distância, mais desafiador é a gente iluminar esse inseto para conseguir fazer foto dele. Nessa tabelinha vocês veem então as magnificações, né? As ampliações, essa abertura numérica é diferente, né? Dá para ver que quanto maior é a magnificação, maior é a ampliação, maior é essa abertura numérica. Aí isso também tem implicações em relação à resolução dessas objetivas, né? Então a resolução é o limite até o qual dois pequenos objetos são percebidos como entidades separadas numa imagem. Essa é usada como a medida do poder de resolução de um microscópio. Então, a capacidade de você ver dois pontos claramente como duas coisas diferentes numa imagem é a resolução, uma definição bem simples, né? E a distância em que esse limite é atingido, né? A distância entre um ponto e outro até que chega uma hora que eles mesclem para aquilo que a gente está olhando, essa distância mínima é conhecida como a resolução do microscópio, da objetiva de microscópio, denotada por esse D0. Essa imagem aqui fica mais clara, né? A resolução da objetiva ela tem esse fenômeno do airy disk, né? Então, no meio é tudo muito mais nítido, mas existe ainda uma interferência dessa imagem vista naquele ponto ao redor daquele mesmo ponto, né? Então, aí chega naquele conceito da resolução, né? Dado que existe essa interferência ao redor do ponto, ele não é uma coisa nítida, sharp, né? Daquele jeitinho. Se chega uma hora que eles ficam muito perto, que essa distância é muito próxima, essas interferências começam a mexer uma na outra e influenciar na imagem. Então, quanto mais interferência, mais distante esses pontos têm que estar para você entender eles como realmente pontos separados, né? Então, esse é o critério de Rayleigh, né? Que vocês estão vendo aí. Distância mínima para que o olho humano perceba dois pontos como separados. Isso faz com que, quanto maior a abertura numérica, NA, de uma objetiva, menor vai ser esse D0. Portanto, quanto maior a abertura numérica, melhor a resolução também. Então, isso é uma balança aí da gente entender a distância de trabalho e também a resolução da imagem que a gente vai conseguir. Então, essa tabelinha mostra o NA, né, a abertura numérica, crescendo, e com isso também diminui essa distância mínima para que você perceba dois pontos como diferentes. Então, quanto maior essa distância, menor a resolução. Quanto menor ela, mais nítida está a imagem, mais você consegue distinguir, mesmo tão próximos que dois pontos são pontos distintos, né? São informações distintas numa imagem, né? Numa malha de pixels, né? E aqui é a coisa da profundidade de campo, né? Então, a profundidade de campo também é uma outra coisa bastante importante. Quem também gosta de fotografia entende a profundidade de campo naqueles momentos que a gente abre mais a lente, né, de uma câmera, o foco fica menor, né, então a profundidade de campo diminui e aí você consegue fazer aqueles retratos legais em que a pessoa está com
o fundo distorcido e está focado só no rosto dela, né? Quando você fecha mais, aí você consegue ter uma imagem bastante nítida, né? Quem gosta de tirar foto de paisagem normalmente usa mais fechada a lente, né? Então a profundidade de campo é a distância axial que uma imagem pode ser focada sem perceber grande diferença na sua nitidez. Isso é chamado de profundidade de campo. Esse valor varia radicalmente entre diferentes aberturas numéricas, normalmente diminuindo com o aumento da abertura numérica. Então, o aumento da abertura numérica também acaba gerando uma profundidade de campo menor, ou seja, faz com que seja mais e mais desafiador você achar o foco em cada uma das fotos que você está fazendo, ou você vai ter que tirar também mais fotos, e a gente vai entender o que é isso mais para frente, que é o empilhamento de foco, que é o pós-processamento da imagem. Então essa parte rosinha aí é uma abertura numérica alta, né? Representa uma abertura numérica alta, né? Então o foco está bem pequeno em relação à espécie ali, né? E uma abertura numérica menor, o foco é maior, então você consegue ter uma profundidade de foco maior nessa imagem que você está tentando fotografar. Nessa tabelinha aqui dá para ver a abertura numérica e profundidade de campo para cada tipo, né? Então vocês podem perceber que quanto maior a magnificação, maior a ampliação, essa depth of field vai diminuindo, né? Então dá para ver ali que a coisa é medida em micrômetros, né? Então é tudo muito pequenininho. Daí que é importante tudo isso que a gente está falando. Essa daqui é a imagem dessa objetiva que eu tenho aqui. Sensacional, essa objetivazinha da Nikon, não é cara, é só às vezes difícil de achar, dá para achar usada no Mercado Livre às vezes. E recomendo muito usar ela porque ela não tem a correção para lamínula. E a gente não vai usar uma lamínula na hora de fotografar um inseto, por exemplo. Ela é uma ampliação de 4 vezes, né? Lendo de novo, agora vocês sabem ler o que está acontecendo ali. Uma ampliação de 4 vezes, que é o primeiro número à esquerda da barra. É uma NA de 0.10, ou seja, tem uma baixa resolução, mas tem uma profundidade de campo grande. Resolução baixa, mais ou menos, né? Porque tem uma resolução muito boa ainda. Especialmente por ser de um bom fabricante, tem uma qualidade ótica boa. E a distância focal dela é de 160 mm, que a gente sabe que é bastante interessante, e a lamínula ela é configurada para uma lamínula inexistente de 0 mm. Outra opção, bastante barata, dá para vocês verem aí, que é R$70 mais R$14 de entrega, são essas lentes do AliExpress, da New Scope, acho, né? Não sei nem qual que é o fabricante disso aqui, mas comprei, testei e funciona. A única coisa é que ela tem sim a correção para o 0.17 de lamínula, ou seja, se a gente não colocar uma lamínula ali no meio, que a gente não vai colocar, a imagem não vai sair tão nítida e, portanto, a nitidez da Nikon vai ser maior. Então, quem comprar outra e for comparar as suas fotos, vai perceber que vai ter ganhos melhores com a objetiva da Nikon, que às vezes a gente acha no mesmo preço até dessas AliExpress, dado que a gente compre usado, né? Então, isso entendido, outro ponto bastante importante naquele nosso diagrama lá, olha ele aí, é a distância de flange. A distância de flange é uma coisa que vocês têm que prestar atenção aí, porque cada câmera vai ter uma distância de flange diferente. Cada fabricante de câmera, na verdade, vai ter uma distância de flange diferente, e essa distância de flange normalmente ela é homogênea para todas as câmeras daquele fabricante, para todos os mounts, né? Os mounts são os encaixes aqui de onde você enrosca a tua lente, e esse mount ele não diz respeito só a esse diâmetro e essa forma de encaixe, mas também a distância dele em relação ao sensor. Isso daqui na imagem é a distância de flange. A distância de flange é a distância dessa bordinha mais externa aqui do encaixe até o seu sensor ali dentro. Aí dá para vocês verem a diferença de uma DSLR, que é uma câmera com espelho, e uma mirrorless, que é uma câmera sem espelho. A diferença delas basicamente é a presença do espelho, e porque antes a gente não tinha tanta capacidade de processamento interna da câmera e a gente tinha que ter um espelhinho lá para olhar a imagem em tempo real. Agora a capacidade é tão grande que a gente pode apontar a câmera e ele já processa essa imagem em tempo real e coloca na tela pra gente, e a gente não precisa mais de um espelho para fazer isso acontecer em tempo real, né? Então essa distância ela é relevante bastante porque vai mudar em relação àqueles 160 mm. E aqui dá também para ter uma ideia de por que quando a gente compra, às vezes, um adaptador de Sony para Fuji, de Nikon para não sei o que, às vezes esse adaptador não é simplesmente só uma rosquinha diferente, só para mudar o encaixe. Às vezes ele tem que ter uma profundidade, que nem esse daí que vocês veem na foto, para se adequar a diferentes modelos de câmera. Então, quando eu comprei esse meu adaptador aqui de Fuji
para a M42, que é a rosca da lente tubular, a gente já vai falar disso. Ele é um adaptador muito grosso, assim, então eu pensei, né, falei, pô, não tem nada mais fino, assim, só com encaixe que precisa, né, depois eu entendi que essa distância já é calculada para que o foco se mantenha sempre no seu sensor, dado que cada objetiva vai focar ali no mesmo ponto, e esse encaixe aqui que vai lidar com essa diferença. Vocês podem encontrar a distância de flange de vocês, esse F aí que eu estou chamando no PowerPoint, nesse link do Brian Smith. Tem todos os tipos de câmera, e aí qual que é essa distância de flange, esse Flange Focal Distance. Então, para a Fuji, ela é de 17,7 milímetros. Dado isso, então, voltando para aquela imagem, o que é relevante agora é vocês olharem essa distânciazinha medida ali, né? Então, o L, que é essa distância focal aí, que é de 160 milímetros, ele vai ser 160 milímetros menos esse F aí, que a gente vai ter que descontar esse tamanhozinho. Então, a gente vai ter que ter um tubo de 160 milímetros menos 17,7 milímetros para o caso da Fuji, ou seja, um tubo de 142 milímetros, ponto 3, entre a objetiva e essa parte mais externa da nossa câmera. Entre essa parte mais externa da nossa câmera e esse anel final aqui, sempre descontando a rosca, né? E esse anel mais externo aqui, essa face mais externa do final da rosca aqui, não aqui, né? Então, para que a gente possa criar essa distância de 160 milímetros menos o tamanho da flange, menos os adaptadores também, se vocês tiverem adaptadores que consumam algum espaço aqui, também tem que descontar isso. Mas vocês entenderam a ideia, né? Tudo que você tiver aqui no meio tem que ser descontado entre o fim ali da câmera e o final da objetivo. Para isso a gente então precisa dos bellows, que são esse negócio flexível, né, que muda de tamanho, que é muito útil, ou tubos extensores fixos, né? Então o bellows é isso aqui, que vocês estão vendo aqui na frente, que vocês também estão vendo na imagem. É útil, assim, eu acabei investindo num desse, ele é mais caro, mas como eu uso diferentes objetivas de microscópio, e algumas delas têm diferentes distâncias focais, dá para eu usar o mesmo equipamento para qualquer objetivo de microscópio, então foi muito útil. Mas, como uma forma barata, de novo, mais uma indicação do que comprar, no AliExpress tem esses encaixes, esses extensores de lente, que também não são caros, no Mercado Livre também vocês conseguem encontrar, e aí o que vocês precisam fazer é comprar a quantidade de anéis suficientes para dar a quantidade que você quer chegar. Então ali tem um anel de 10 milímetros, um de 16 milímetros, para cada tipo de mount diferente, né? Então você quer pegar lá para o seu mount igual ao da sua câmera e ir trazendo esse mount mais para frente, assim, até que chegue uma hora que ele consiga enroscar no adaptador, lembrando daquele esquema lá. Se for possível investir num desse, encontrar um desse não é tão fácil. Eu dei muita sorte, encontrei lá no centro de São Paulo um desse daqui vendendo, que está em muito boas condições, então foi muito legal. Mas também é possível fazer com tubos fixos, que também são mais baratos. E agora então chegamos no momento fatídico do setup final. Setup final, então eu vou montar tudo aquilo que a gente viu aqui e lembrar de algumas partes importantes para vocês reverem isso acontecendo de frente, né? Então, aqui está a lente tubular. Não sei se está na distância certa, não vou ajeitar na distância correta, só vou encaixar uma coisa na outra para vocês verem. Aqui está a tua câmera, sem nada nela, né? Então a primeira coisa que a gente precisa colocar é o adaptador da tua câmera para a tua lente tubular, para o teu extensor, né? No meu caso é um bellows, né? Então esse daqui é um mount X da Fuji, né? Mount X da Fuji, tá aqui. Isso daqui solta um M42. M42 é aquele mount de câmera antiga, né? Que é rosqueado, né? Antes se rosqueava as câmeras, né? Agora o negócio só encaixa, né? E faz aquele clique. Para que eu encaixe isso aqui, isso daqui é um M42, isso aqui também é um M42, isso é um M42 fêmea, isso é um M42 macho. Então, quem viu o vídeo anterior lembra, não dá para você pegar e simplesmente rosquear aqui, porque senão a câmera bate no trilho. Então o que eles fizeram foi fazer esse negocinho aqui, que você solta, você tira esse mount daqui, você consegue rosquear ele lá. E uma vez ele rosqueado aqui,
Você só encaixa, só encosta aqui dentro, rerosqueia, aperta bem forte e tá aí. Dá pra dar uma mexidinha aqui pra melhorar um pouco o equilíbrio da coisa, pra não cair. Aqui está a sua câmera, o seu adaptador comprado para a sua câmera, dada a distância de flange da sua câmera. Muito mais importante dado o encaixe, né? Porque a distância de flange você vai subtrair aqui do extensor, né? O que é importante é você comprar o encaixe disso com o encaixe daqui. A distância da flange você vai subtrair daqui, do tubo extensor. Sobrou aqui esse lado M42, esse lado aqui também M42 nesse bellows, então agora a gente quer adaptar o M42 até a lente que a gente comprou lá do AliExpress. Essa lente é uma lente RMS, que é o nome dessa rosca de microscópio. Várias das lentes das objetivas de microscópio são dessa rosca RMS. Algumas outras têm outras roscas, a gente vai ver isso daí mais pra frente, mas RMS é um nome que vocês vão ver bastante acontecendo. Então, para isso a gente precisa de um adaptador RMS, M42, para RMS. Então aqui sobra uma rosca fêmea, aqui tem uma rosca macho, M42. Então a gente consegue rosquear aqui e sobra também uma fêmea RMS, e aqui tem uma macho RMS. A gente enrosca uma na outra, é mais fácil fazer desse jeito. E depois só rosquear aqui. Nessa daqui ela rosqueia bem pouquinho, ela não vai até o final. Mas aqui tá pronto. Esse é o setup suficiente para fazer fotos como essa aqui, ou essa aqui. Todas elas foram feitas com uma lente de 4 vezes. Isso daqui é um setup que te dá uma ampliação de 4 vezes, num preço bastante acessível. Acho que é possível montar esse setup com talvez R$500, R$600, o que é um preço muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse daqui é um vídeo, acho que super interessante, assim, falar de várias coisas importantes que às vezes a gente nem sabe direito, né? Eu sempre comprei adaptadores de câmera e nunca tive que lidar com essa distanciazinha entre o adaptador e o sensor. Então, lembrando, né, que tem que ter uma distância certa, então você tem que mudar o comprimento do seu bellows aqui, ou comprar diferentes tamanhos de anel dependendo do modelo da sua câmera, então você vai ter que fazer esse cálculo. Quem precisar de ajuda para entender, para conferir se fez a coisa certa antes de sair comprando, pode entrar em contato nos comentários, principalmente aqui do vídeo, eu vou respondendo cada um deles. E divirta-se, isso aqui é sensacional. Com isso daqui você já consegue fazer coisas incríveis, é muito legal. Valeu por terem assistido o vídeo. Eu vou deixar na descrição os links dessas coisas todas, de cada um desses elementos aqui. Mesmo que vocês decidam comprar elementos diferentes, eu vou deixar mais de uma opção, dependendo do que for, né? Do bellows, do tubo extensor, a lente de microscópio também eu vou tentar trazer diferentes opções. Mas eu acho que esse setup aqui é bastante possível de ser montado. O bellows é mais difícil de achar, se achar legal, se tiver como comprar legal, se não, os tubos extensores também funcionam bem. E a única coisa que você vai ter que fazer depois é enroscar num tripé, e depois a gente vai ter que pensar junto nos próximos vídeos como fazer então com o trilho, né, que é uma coisa bastante importante para aí sim fazer as fotos. O processamento acho que vai um pouquinho mais para frente. Acho que o próximo vídeo é montar o esquema então para fotografar um primeiro inseto e saber o que você tem que fazer nesse momento da fotografia. Beleza? Então, valeu, inscrevam-se aí, comentem, manda para as pessoas aí que vocês acham que podem se beneficiar desse vídeo, que é bastante interessante, e a gente se vê na próxima aí. Tchau!